Em meio às páginas sagradas da Escritura, surge um símbolo silencioso e, ao mesmo tempo, aterrador: o livro da vida. Ele não é feito de pergaminho humano, nem sustentado por tinta terrestre. Não é guardado em bibliotecas, nem escondido em templos de pedra. Ele é celestial, invisível, inalcançável pelos homens, mas decisivo para o destino de toda a humanidade. O livro da vida é descrito como o registro secreto que pertence a Deus. Nele estão escritos os nomes dos que herdarão a eternidade, dos que foram selados pela promessa e preservados pelo sangue do Cordeiro. Esse livro não apenas guarda nomes, ele sentencia destinos. Quem nele está inscrito encontrará refúgio no juízo. Quem dele for apagado, terá como herança apenas o silêncio eterno da segunda morte. Desde os escritos mais antigos, esse mistério ecoa. Moisés, intercedendo pelo povo rebelde, ousou dizer diante do Senhor: se não perdoares o pecado deles, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Ali, a revelação foi lançada. Existe um livro já existente no céu que contém nomes, e estar ou não nele define mais do que vida terrena, define a existência eterna. O profeta Daniel também o contemplou em visão, quando viu o trono de fogo e os livros sendo abertos. Entre eles, o livro da vida aparecia como testemunha, lembrando que nem todas as obras, nem todas as palavras, mas sim os nomes gravados, seriam o critério final do destino humano. No Novo Testamento, essa realidade se torna ainda mais clara. Jesus advertiu os discípulos a não se gloriarem pelos milagres, mas por terem seus nomes escritos nos céus. O apóstolo Paulo fala daqueles cujos nomes estão registrados no livro da vida, como se isso fosse sua verdadeira cidadania, sua identidade eterna. Mas é no Apocalipse que o livro ressurge com força aterradora. Diante do grande trono branco, todos os mortos são julgados, e a sentença final não depende apenas das obras registradas, mas do fato sombrio e definitivo: se o nome estava ou não escrito no livro da vida do Cordeiro. Aqui, o mistério atinge sua tensão máxima. Não se trata apenas de uma metáfora, mas de uma realidade espiritual inescapável, um registro invisível, inacessível, mas que será aberto no último dia. Um livro onde os nomes não são apenas letras, mas destinos eternos gravados na memória de Deus. E como um rolo celestial, ele carrega tanto a esperança dos santos, quanto o terror dos ímpios. O livro da vida não é neutro. Ele é seletivo, discriminador, cortante como espada. Estar nele é viver para sempre. Não estar é morrer para sempre. Ele não se pode comprar, nem se pode manipular. Apenas o sangue do Cordeiro tem poder para inscrever um nome em suas páginas. Apenas a fidelidade até o fim garante que o nome ali permaneça. Assim, diante desse símbolo, o coração humano treme. Pois cada passo, cada escolha, cada renúncia ou cada desvio ressoam como ecos que confirmam ou negam a inscrição eterna. No silêncio dos céus, há um livro que define o fim de todos os homens, e sua sentença é irrevogável. O livro da vida é o registro invisível da eternidade, um mistério sombrio, uma esperança gloriosa, um decreto que nenhum anjo ousa contrariar. E quando o trono for estabelecido e os livros forem abertos, esse será o único rolo cujo conteúdo decidirá quem herdará a luz e quem será lançado nas trevas sem fim. O livro da vida não é apenas um símbolo, mas o eixo sobre o qual gira o destino da humanidade. No juízo final, ele será aberto diante do grande trono branco, como descreve o Apocalipse. Ali, multidões incontáveis, desde reis e poderosos até pobres e esquecidos, estarão em pé diante do juiz eterno. Todos terão suas obras expostas, mas não serão as ações por si mesmas que decidirão o veredito. No momento final, a pergunta decisiva ecoará: o nome está ou não escrito no livro da vida do Cordeiro? Esse é o peso desse rolo celestial. Uma única inscrição define a eternidade.
Não importa a glória conquistada na terra, nem a memória deixada entre os homens. Um nome escrito ali é o passaporte para a vida eterna. Um nome ausente é sentença para a morte segunda, o lago de fogo preparado para os rebeldes. Assim, o livro da vida se ergue como testemunha suprema, não de feitos visíveis, mas de pertencimento invisível. Mas há uma tensão sombria e aterradora nas Escrituras: a possibilidade de um nome ser apagado. O próprio Senhor advertiu em Êxodo, quando disse a Moisés que aquele que pecasse contra ele seria riscado do seu livro. O Apocalipse, por sua vez, traz palavras de consolo e ameaça em simultâneo. O vencedor jamais terá o seu nome apagado do livro da vida. A promessa está envolta em aviso. Se há a garantia de permanecer, há também o risco de ser removido. E este risco paira como espada sobre a cabeça de todo homem que negligencia a fé e se entrega ao pecado. Aqui nasce uma das tensões mais profundas da teologia: o contraste entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Pois se o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo, como declara João, não estaria o destino já selado, os nomes já escolhidos? Se assim é, a inscrição seria irrevogável, e nada poderia alterá-la. Mas, ao mesmo tempo, as Escrituras falam de advertências, de riscos, de escolhas que podem levar ao apagamento de um nome. Como conciliar estes dois abismos? O mistério repousa no próprio coração da revelação. A soberania de Deus estabelece quem são os seus, mas a fidelidade humana é chamada a confirmar, a perseverar, a permanecer. O homem não escreve seu nome no livro, mas pode viver de forma a demonstrar que o nome nele está inscrito. Assim, o livro da vida não é apenas registro passivo, mas também testemunho dinâmico da caminhada espiritual. Ele guarda a tensão entre o decreto eterno de Deus e o chamado diário para perseverar na fé. E é justamente essa tensão que confere ao livro seu caráter sombrio e solene, pois ele não apenas conforta, mas também aterroriza. Conforta, porque assegura que os fiéis estão guardados para sempre no coração do Cordeiro. Aterroriza, porque recorda que o abandono da fé, a obstinação no pecado e a dureza do coração podem levar ao risco de ser riscado. É o paradoxo da fé. A segurança eterna habita lado a lado com o chamado constante à vigilância. O livro da vida, então, não é apenas símbolo de esperança, mas também de responsabilidade. Cada nome escrito nele carrega o peso da eternidade. Estar nele é viver sob o selo da promessa, mas também sob o chamado da santidade. Não estar nele é caminhar em direção ao abismo, ainda que os olhos terrenos se iludam com riquezas, fama ou poder. No juízo final, não haverá escapatória, nem argumento, nem barganha. Apenas duas realidades se abrirão: os nomes preservados, recebendo vida eterna, e os nomes ausentes ou apagados, entregues à condenação eterna. O livro da vida será a linha final, a fronteira intransponível entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Assim, o rolo celestial continua fechado, guardado nos céus, aguardando o dia em que será aberto. E até lá, sua existência silenciosa é um chamado constante. Viver como quem sabe que seu nome está ou não está diante do trono. Pois naquele livro não há segunda chance. Apenas eternidade. Há um instante em que todo o mistério se desfaz e a consumação se revela. O livro da vida, que parecia distante e etéreo, desce ao centro do tribunal eterno. Diante do trono branco, os mortos se levantam. Reis e escravos, sábios e ignorantes, santos e blasfemos. Não há distinção de status, apenas a distinção do registro. Ali não importa a coroa sobre a cabeça, nem a miséria nos ossos. Importa apenas se o nome está escrito ou se já foi apagado. Cristo, o Cordeiro que foi morto, surge como o guardião do livro. É nele que a inscrição foi feita desde a fundação do mundo, e é por meio dele que cada nome se mantém ou se perde.
Porque o livro da vida não é apenas uma lista celestial, é o testemunho da união com o Filho. E quem não tem parte com ele, não tem parte na eternidade. A cruz foi a pena que gravou os nomes com sangue. A ressurreição foi o selo que tornou o registro irrevogável. Mas o clímax é terrível. O Apocalipse declara que aqueles cujos nomes não se encontrarem ali serão lançados no lago de fogo, a segunda morte. Não se trata de um esquecimento suave, mas de uma exclusão absoluta, uma eternidade sem retorno. É o peso da sentença final. Estar fora do livro é estar fora da própria vida. O silêncio celestial se rompe, e cada página folheada é uma espada que separa para sempre. Eis o triunfo dos inscritos. Não porque mereceram, mas porque foram selados em Cristo. Para eles, o livro da vida não é apenas lembrança, mas certeza. Uma eternidade gravada com tinta que não se apaga. Ao abrirem-se as páginas, não encontram apenas o nome, mas a vitória. Esses são meus e para sempre viverão. Assim, o livro da vida é o clímax da história humana. Ele não apenas registra, ele decide. Ele não apenas guarda nomes, ele sela destinos. No fim, cada alma compreenderá que o maior mistério não era se havia um livro, mas se o seu nome estava escrito nele desde o princípio. E uma vez revelado, não há mais retorno. O juízo se fecha, a eternidade se abre, e o livro da vida permanece, um testemunho imortal de quem venceu com Cristo.